Fale comigo aí, galera. Tamo mais um vídeo aqui. E esse vídeo eu fiz especial. A gente vai passar por 4 grandes LLMs do mercado com um único objetivo: gerar posts em redes sociais. E vocês vão reparar que a gente vai gerar inúmeros posts ao mesmo tempo. E a gente vai usar as IAs para isso e vamos entender como cada uma se comporta. Fica aí até o final que você vai entender todas elas e o melhor, a maioria é de graça. Então você não pode perder e bora lá explorar todas elas. Vocês pediram lá na rede social, como tinha bastante coisa, não ia caber tudo no Stories, então eu decidi fazer esse vídeo rapidinho, mostrando as possibilidades de como a gente pode gerar esses posts para as redes sociais, de forma simples, rápida e fácil, tá? Se você ainda não me segue, por favor, entre aqui em minhas redes sociais aqui, aí, todas elas eu falo bastante sobre inteligência artificial, os impactos que cada uma gera, lançamentos, benefícios que ela pode trazer, então vocês não podem perder. Se vocês me seguirem, é tchau para todo lado, então você não pode perder. Bom, eu trouxe para vocês 4 grandes LLMs e um comportamento e um caso de uso muito específico que é gerar posts para redes sociais. Obviamente eu vou me limitar a um post específico, mas imagina que essa trajetória e essa sequência de ações pode servir para outros tipos de post, tá bom? Então basicamente a gente vai passar pela Qwen, que é a inteligência ALLM do Alibaba. Então ela é muito boa e eficiente e ela é multimodal e também gera imagens muito boas e é de graça, tá? Então a gente vai passar para entender o comportamento dela. A DeepSeek, obviamente, porque não pode ficar de fora, tá? A OpenAI e também o Gemini. Além de algumas outras LLMs que eu vou trazer aqui. LLMs não, né? Mas aplicativos com base em alguma outra LLM de mercado para geração de imagem, que é muito importante esse passo na geração de posts. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, que eu gostaria de reportar para vocês, eu fiz um único prompt, super simples e replicável em todas as LLMs, né? Então, se você reparar, eu copiei e colei em todas elas. Então, o prompt foi bem simples. Preciso gerar ideias de post para minha rede social que fala de inteligência artificial de forma descomplicada. Serão cards educativos sobre temas de inteligência artificial, no máximo 3 cards. Para cada card descreva imagem, conteúdo e rodapé. Aqui é importante que eu fiz um exemplo e eu posso aprofundar muito mais nisso. Então esse é um tipo de post, que são os posts de card, né? Aquele card que você vai passando e ele vai trazendo informação. Por que da imagem? Porque a imagem, eu vou usar esse texto gerado pela LLM para gerar imagens também com uma outra inteligência artificial, para aí sim montar meu post. E no final, vou colocar tudo no Canva e vou gerar todos os posts de uma vez só, para que vocês consigam acompanhar isso aqui. Obviamente, você pode variar esse prompt e pode colocar outras coisas, né? Coloque um título, conteúdo, rodapé, hashtags e assim por diante. Você pode editar esse prompt a seu bel prazer. A Qwen trouxe para 3 cards, né? Cada um com sua especificidades, né? Se a IA vai roubar emprego, como a IA aprende e também o que é inteligência artificial. Eu gostei bastante sobre o conteúdo, ela foi um pouco mais amigável aqui. E eu pedi para ela usar também o search. Então ela usou conteúdos da internet além dos conteúdos dela. Então, no primeiro card que é IA, um cérebro humano com engrenagem e tudo mais, que condiz com o que ela quer falar. E aí ela traz aqui o que é inteligência artificial, um breve pensamento sobre aquele card em questão que eu quero construir. Além disso, tem um rodapé e também algumas hashtags aqui importantes para esse post. Então ela de fato trouxe posts bem legais, tá? Gostei bastante do resultado e de novo, ela é grátis, tá? Isso é muito bom. Na DeepSeek, eu achei uma profundidade um pouco maior e um pouco mais robusto, tá? E ela trouxe também temas diferentes. Ela trouxe machine learning, a diferença entre IA e automação e também sobre ética na IA, porque importa. De novo, como eu especifiquei bastante o conteúdo, é para ser título, descrição da imagem, conteúdo e rodapé, nenhuma fugiu desse contexto.
Então, só uma deu mais detalhes do que a outra e assim por diante, ó. Se você reparar, essa aqui trouxe mais detalhados as informações. Não sei se pode ser por causa disso de ser chinesa, mas especificou um tom vermelho, que é estranho, ao menos estranho. Mas enfim, também foi de grande profundidade, tá? E aí uma outra coisa que eu pedi para ela fazer, como eu quero automatizar como eu quero automatizar os posts, eu pedi para ela trazer em formato de planilha, tá? Então, é diferente do GPT, e aí vem um ponto negativo, ela não gera a planilha. Já o GPT, ele gera o CSV caso eu solicite isso a ele, tá? O que então vem um diferencial aí. O GPT também foi de ótima qualidade, achei que demorou um pouco mais e ele foi um pouco mais detalhista na imagem, tá? O que ajuda bastante na geração da própria imagem. Então você pode reparar que ele trouxe aqui, e aqui no meu GPT eu sempre peço para ele explicar suas decisões. Então ele trouxe o porquê que ele selecionou esses temas e que fez sentido. No caso do GPT também, ele trouxe meio que uma trajetória ali do tema, o que eu também gostei, tá? O Gemini eu não gostei tanto, achei que faltou um pouquinho, só que ele colocou um pouco de tópicos e tudo mais, o que também é legal, mas no geral todas essas LLMs se portaram de forma bem eficiente e de boa qualidade, tá? Então, acho que qualquer uma te atende, desde que seja grátis, né? Acho que qualquer uma vai te atender. E aí, depois que eu vi cada conteúdo, eu estou usando a própria Qwen aqui para gerar imagens. Então, se você vir aqui numa das pesquisas que eu fiz, ó, eu peguei exatamente o texto que ela trouxe da imagem e pedi para ela gerar a imagem com base na descrição. E de fato ela foi bem fiel, só que um pouco mais pro lado de desenho, tá? Ela não foi tão realista. Nessa aqui ela já foi mais realista. Mas ela também já gera as imagens caso a gente queira aplicar essas imagens, tá? Então, assim, o que eu recomendo para posts? Você gera as ideias, os cards, e dos cards você vai automatizar de outras formas. A imagem, você vai usar sua ferramenta. Eu trouxe 3 aqui para geração de imagem, então você pode escolher uma delas e gerar suas imagens. E depois eu vou ensinar vocês a aplicar tudo de uma vez no Canva, tá bom? O DeepSeek, ele não gera imagens, então fica um pontinho atrás aí, né? Então eu vou ter que usar outra LLM para resolver. E também não gera o CSV conforme eu havia dito. O GPT já gera, então ao invés de gerar uma imagem, eu pedi para o Sora, que é a parte de vídeo, gerar aquela interação entre robô e humano para colocar no meu post. Ó, que bacana. Super eficiente também. Gostei bastante dessas animações que ele gerou. Então também podemos usar o próprio GPT para gerar esses pequenos trechos de vídeo para complementar nos seus posts, tá? E aí outras opções que eu trouxe para vocês que eu gosto bastante é Leonardo.ai. Então eu peguei exatamente um texto que a LLM trouxe para mim daquele post e gerei essa interação, ó. Foi o mesmo texto que eu coloquei aqui no Sora para gerar o vídeo, tá vendo? É uma interação humana entre robô e máquina, uma colaboração. E aqui é o mesmo princípio. Então eu gosto bastante de como é gerado essas imagens aqui do Leonardo, eu acho um pouco mais realista. Às vezes ele dá uma mescla entre desenho e realidade, o que também fica legal. Uma outra plataforma que eu gosto bastante é a Ideogram.ai. Então, se vocês repararem, ela trouxe imagens também muito boas sobre o tema em questão de colaboração entre humano e máquina. Eu acho as imagens do Ideograma ainda mais realista. Então, dentre todas elas aqui, a que eu mais gosto é a da Ideogram, tá? Então, assim, o fluxo fica. Eu uso uma LLM de texto, né, de mercado para fazer os exemplos do meu post, gero essa planilha. Depois eu posso gerar as imagens usando ou o próprio Qwen, ou o próprio o GPT na parte de geração de imagem, ou Leonardo.ai, ou o Ideogram. Eu prefiro o Ideogram
ponto .ai, tá? E depois que eu tiver essa planilha e essas imagens, eu vou no Canvas. Como é que eu faço no Canvas? Primeira parte é você vai escolher um post de exemplo, tá? Então você vai vir aqui em redes sociais, vai escolher o tipo de post que você quer. Vamos escolher redes sociais aqui e escolhe um modelo desse post, né? Então você pode clicar aqui em designs, por exemplo, você escolhe. Vou escolher esse aqui, por exemplo. Depois que eu escolhi o post que eu quero, eu vou clicar na opção criar em lote. Essa criar em lote, ela pode estar aqui, ou você vem em apps e aí pesquisa por criar em lote e ele vai aparecer. Ao clicar em criar em lote, você tem duas opções. Ou você faz um upload de uma planilha, ou você coloca dados manualmente aqui dentro. Eu vou usar o planilha, que é o exemplo que eu fiz lá. Vou escolher a planilha que foi gerada lá pela inteligência artificial. Ele vai me carregar aqui, ó, as colunas, né? Título, descrição da imagem, o texto principal e assim por diante. E agora eu vou vincular o que eu quero dessa planilha que substitua aqui nesse post. Então vamos lá. Eu quero que isso aqui seja o título. Então eu coloco o título. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu quero que seja o texto principal. Vou colocar texto principal. E esse aqui eu vou deixar em branco. Então vou usar só esses dois textos por enquanto, só para exemplificação. Depois que eu vinculei, eu clico aqui em continuar. Ele vai falar que na minha planilha tem 3. Eu vou clicar em gerar design. Pronto, ele gerou os 3 designs para mim, tá? Ética na IA, o que IA versus automação e machine learning. Obviamente, ele trocou o as is, né? Então eu vou ter que só ajustar tamanho de fonte, ajustar aqui o texto, mas ele já troca e já gera automaticamente para mim. Agora imagina isso também em outros cards, né? Por exemplo, aqui ó, eu fiz esse mesmo processo, só que num outro tipo de post, tá vendo? Então eu subi a planilha e ele gerou 3 posts de citação para mim que eu posso utilizar nas redes sociais. Então espero que eu tenha ajudado. Então a gente passou aqui por 4 grandes inteligência artificial e também geramos os posts em escala para sua rede social. Aguardo vocês nos próximos vídeos, fique atento às minhas redes sociais. Qualquer dúvida você me chama lá, me manda mensagem, o maior prazer meu é ajudar vocês e também siga a Fale Comigo nas redes sociais. Beijos e tchau!